Olá, alunos do nono ano, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu irei acompanhá-los durante as nossas aulas de Geografia aqui do nono ano. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 2, ela tem como objeto de conhecimento a hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. Detalhamento desse objeto de conhecimento. A ascensão econômica da Itália, França, Alemanha e Reino Unido. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Bem, turmas, nesta aula nós iremos falar sobre as principais potências econômicas que a gente tem dentro do continente europeu, sempre entendendo que essas importantes economias da Europa, boa parte delas figuram ali entre as maiores economias do mundo. Então, nós iremos destacar quais são os principais centros industriais e econômicos de importantes países europeus, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido, da França, da Alemanha e da Itália, que serão evidenciados aqui durante essas aulas, tá? Durante esta aula, perdão. A gente vai detalhar melhor sobre as características econômicas desses 4 países, certo? E vamos entender um pouco melhor como foi esse processo de crescimento e desenvolvimento econômico dessas nações dentro do continente europeu, certo? Mas, nesse primeiro momento, eu gostaria de apresentar para vocês a espacialização dos principais centros industriais que a gente tem dentro da Europa. Acompanhe aqui comigo através deste mapa. Olha só, temos um mapa do continente europeu, certo? Nesse mapa a gente tem as seguintes informações que são importantes. Aqui na nossa legenda, nós estamos vendo aqui em amarelo as principais regiões industriais que estão presentes no continente europeu, certo? Então, todas essas áreas destacadas aqui em amarelo, olha, são centros industriais importantes dentro do continente europeu. É o caso dessa região aqui, que envolve a Birmingham, no Reino Unido. É o caso da região de Paris, de Lyon, de Barcelona, de Madrid. Aqui o Médio Reno, a região do norte da Itália, para ser mais específico ali, na cidade de Milão. Temos também um centro de concentração industrial em Berlim, na Alemanha, de uma forma geral, certo? Então, essas seriam ali as principais regiões industriais que a gente tem, em especial na chamada Europa Ocidental. Essa Europa Ocidental que eu falo é essa Europa que está mais a oeste, certo? Banhada aqui pelo Oceano Atlântico em especial. É nessa região da Europa Ocidental onde estão ali as maiores, né, potências econômicas do mundo, né? E os países dessa região figuram ali como os mais importantes ali do mundo, do ponto de vista econômico, político e militar de uma forma geral, certo? Bem, agora que vocês já sabem um pouco sobre a espacialização das principais economias os principais centros industriais dentro do continente europeu, eu gostaria de destacar aqui para vocês, a partir desse momento, né, quais são ali esses principais centros econômicos e industriais dentro da Europa, analisando o Reino Unido, a Itália, a Alemanha e a França. E nós iremos começar com o Reino Unido, tá certo? E começo este momento aqui da nossa aula mostrando para vocês quais são os principais centros industriais do Reino Unido, certo? E eu vou destacar para vocês aqui Londres, que é a capital da Inglaterra, certo? Glasgow, Birmingham e Liverpool, que são centros industriais bastante importantes dentro do continente europeu de uma forma geral e para o Reino Unido também, certo? Bem, antes de prosseguir com essa caracterização desses centros industriais no Reino Unido, eu gostaria de trazer aqui para vocês um esclarecimento sobre essa questão do que é o Reino Unido, do que é a Inglaterra e do que é a Grã-Bretanha, que normalmente vocês tendem a confundir um pouco, tá? A Grã-Bretanha é uma ilha, certo? Que faz parte do continente europeu, e nessa ilha estão ali países como a Inglaterra,
País de Gales e a Escócia, certo? Então, é uma ilha que comporta ali 3 países. Esses 3 países fazem parte do Reino Unido. E quando eu falo de Reino Unido, eu estou falando de um conjunto de 4 países, certo? Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que compõem o Reino Unido, que é de quem nós estamos falando. E quando a gente fala só de Inglaterra, nós estamos falando de um dos países que compõe ali o Reino Unido, que fica no sul da ilha da Grã-Bretanha, tá? Ali já mais perto da área continental da Europa, ali perto ali da França já, certo? Ali na fronteira ali com a França. Deu para entender esse ponto? Então, quando eu falar de Reino Unido, eu estou falando de Inglaterra, País de Gales, perdão, Escócia, e também estou falando da Irlanda do Norte, certo? Bem, lembrando também que, enquanto Estado, o Reino Unido funciona como se fosse um país de fato, já que País de Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte, sozinhos ali, eles não têm tanta autonomia política e administrativa. Eles formam junto ali um país, um Estado, através dessa união que nós chamamos de Reino Unido, certo? Feito esse esclarecimento, a gente vai prosseguir com a caracterização dos principais centros industriais, das principais regiões econômicas dentro do Reino Unido. Acompanhe aqui comigo. Bem, dando continuidade, a gente observa que a gente vai localizar nesse momento, né, antes de caracterizar mais essa questão de como se deu o processo de industrialização e desenvolvimento econômico do Reino Unido, certo? A gente vai localizar, primeiramente, o Reino Unido dentro do continente europeu, no mundo, perdão, e posteriormente no continente europeu. Aqui vocês estão vendo o mapa mundi. Nesse mapa mundi a gente vai destacar a Europa, que está aqui em azul, conforme vocês podem observar, e a gente verifica o seguinte, que ao norte a gente tem o Mar do Norte, o Oceano Ártico, que estão aqui, né, limitando, né, servindo como limite ali para o continente europeu. Na parte leste, que é essa região aqui, nós temos a Ásia, certo? Que é essa área aqui. Na parte oeste, nós temos o Oceano Atlântico, certo? Na parte sul, nós temos o Mar Mediterrâneo, né? E mais ao sul, né, do Mar Mediterrâneo, a gente tem o continente africano. Então, a gente observa que a Europa está localizada em uma região ali do hemisfério norte, bem central, inclusive, certo? E onde fica o chamado Reino Unido, professor, dentro da Europa? Olha só essa outra imagem. Essa região que está em vermelho é o chamado Reino Unido, tá? E aqui, como eu já falei para vocês, o Reino Unido é composto ali de 4 países: Inglaterra, País de Gales, Escócia e também a Irlanda do Norte. Então, essa região aqui. Eu sei que está um pouco pequeno, mas é uma ilha, né? E não está conectada à parte continental da Europa, né? Existe um canal separando a parte continental da ilha da Grã-Bretanha, que é o Canal da Mancha, que inclusive é conectado ali pelo Eurotrem, né, que liga a cidade de Londres até a cidade de Paris, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai entender um pouco como foi essa ascensão, esse desenvolvimento econômico do Reino Unido de uma forma geral. Vocês já devem saber que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, que a primeira revolução industrial ela começou lá na Inglaterra no século XVIII, certo? E a partir da primeira revolução industrial, os ingleses, de uma forma geral, eles conseguiram acumular muitas riquezas, certo? Muito capital. Quando eu falo em capital, eu estou falando de dinheiro, certo? Então, toda vez que eu falar aqui capital, associe logo, a dinheiro, certo? Bem, alguns pontos importantes contaram a favor da Inglaterra, e eu quero destacar alguns desses pontos para vocês. Primeiro, alta qualidade de carvão mineral. O carvão mineral foi o combustível, a força motriz utilizada para o desenvolvimento da atividade industrial. Era o que movia, por exemplo, o carvão mineral, certo? As máquinas a vapor da época, que era o que se tinha de mais inovador para aquele momento. Além disso, a Inglaterra tinha uma burguesia no poder, e uma burguesia com muito dinheiro. E aqui eu gostaria de destacar um ponto que eu considero importante para vocês. É uma curiosidade, mas é interessante que vocês saibam isso. Vocês sabiam que parte do dinheiro utilizado para financiar a atividade industrial na Inglaterra veio do nosso país, veio do Brasil, quando colônia?
Como isso aconteceu, professor? Vocês sabem que nós fomos colônias de Portugal durante muito tempo e que Portugal extraía daqui as riquezas, e entre essas riquezas estava o ouro, certo? E os portugueses estabeleceram relações comerciais com outros países, a Inglaterra, por exemplo, certo? E os portugueses firmaram um acordo com os ingleses, onde eles ofereciam basicamente para os ingleses vinhos e os ingleses forneciam ali tecidos para os portugueses. Nessa relação econômica, né, os portugueses compravam mais do que vendiam. E aí eles começaram a entrar em déficit, começaram a passar a dever os ingleses. Então os portugueses foram adquirindo ali uma dívida com os ingleses. E adivinha como eles pagaram essa dívida? Com o ouro extraído aqui do Brasil, que basicamente só passava ali por Portugal e eles entregavam para os ingleses. E adivinha, foi com esse ouro que os ingleses deram início ao processo de industrialização na Inglaterra e, consequentemente, isso foi se espalhando para outros países do mundo. Então, a primeira Revolução Industrial ela foi financiada com o ouro aqui extraído do nosso país, pelo menos parte dela, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de destacar outro ponto que eu considero importante aqui, que fez com que o Reino Unido se tornasse ali o primeiro... aliás, fez com que a Inglaterra, tá, se tornasse o primeiro país a se industrializar. Acompanhe aqui comigo. Bem, a gente tem também o desenvolvimento tecnológico, né? Não dá para negar que os ingleses, conseguiram um desenvolvimento tecnológico que favoreceu o desenvolvimento da atividade industrial de uma forma geral, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de destacar para vocês quais são as principais regiões industriais no chamado Reino Unido, certo? Nós temos uma região industrial mais antiga, denominada de regiões negras. E o termo, né, regiões negras, vem do fato deles terem ali muito carvão mineral, que tem uma coloração mais escurecida, tá? Daí o nome regiões negras. Essas regiões eram Manchester, Liverpool e Glasgow. A gente tem um eixo, né, de industrialização, né, mais atual, por assim dizer, no Reino Unido, que vai da Grande Londres até Birmingham, dentro do Reino Unido de uma forma geral, certo? Então essas seriam as principais regiões industriais do Reino Unido. Essa mais antiga e essa outra aqui mais recente, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de destacar para vocês nesse momento como foi esse boom e também a queda do poder do Reino Unido de uma forma geral, né? Desse poder econômico, industrial, que o Reino Unido ele teve durante, em especial, a primeira Revolução Industrial. Primeiro ponto, as guerras que aconteceram na Europa, né? O século XX foi marcado ali por duas grandes guerras no continente europeu. E essas guerras devastaram não só a economia da Inglaterra, dos países que compõem o Reino Unido, de uma forma geral, mas também de todos os países europeus. E isso deixou a economia desses países do continente europeu muito fragilizada, como eu falei para vocês, inclusive do Reino Unido, de uma forma geral. E aí a gente teve também a modernização das atividades econômicas e desenvolvimento mais intenso da atividade industrial em países como Japão, Estados Unidos e Alemanha, que passaram a assumir a dianteira, passaram a assumir o protagonismo que antes era do Reino Unido de uma forma geral. E atualmente, né, o Reino Unido figura ali entre as maiores economias do mundo. Em 2023, esse dado se confirmou, ficou ali entre a sexta maior economia do mundo. E essa questão da colocação, né, por exemplo, das 10 maiores economias do mundo, ela não é tão importante porque sempre há oscilação de um ano para o outro, certo? Mas o Reino Unido sempre se manteve ali entre as 10 maiores economias do mundo de uma forma geral, certo? Inclusive esse ano também, no ano corrente, perdão, certo? Bem, dando continuidade, nós vamos tratar agora de algumas marcas que estão associadas ali à indústria do Reino Unido de uma forma geral. E aí eu destaco para vocês ali a AstraZeneca, ligada ali à questão da produção de medicamentos, né, famosa ali pela produção de vacinas, medicamentos de uma forma geral, a Shell e a Unilever, que está ligada ali a alimentos, limpezas e também higiene pessoal. Bem, dando continuidade, eu gostaria de destacar aqui para vocês um outro país que tem uma economia muito importante, não só para o continente europeu, né? Mas também figura ali entre as maiores economias do mundo, né? E esse país é a França, certo? A gente vai entender um pouco como foi esse processo de desenvolvimento econômico, de industrialização
da França e como ela se tornou, ao longo, né, dos últimos séculos, uma das maiores economias do mundo. E eu quero apresentar para vocês, neste momento agora, né, quais são essas principais regiões, né, de concentração industrial dentro da França. Acompanhe aqui comigo através desta imagem. Olha só, temos imagem aqui da cidade de Paris, que é um importante centro industrial. Temos imagem de Lyon, que é uma importante cidade ali da França. Temos imagem também de Toulouse e Marselha. Essas são as principais regiões ou centros industriais que nós temos na França, certo? E aí eu vou fazer essa localização da França em relação ao mundo e ao continente europeu. Mais uma vez, a gente tem um mapa mundi. O continente europeu, eu já fiz aqui a localização para vocês, e a gente vai destacar a França dentro do continente europeu. Esse país que está na coloração vermelha, a gente observa que ele fica mais na parte ocidental, né, da Europa. Nessa região onde está a França, né, que fica ali já na fronteira com a Alemanha, ali na fronteira com o Reino Unido, onde se concentra a maior parte das indústrias dentro do continente europeu, de uma forma geral. Professor, como foi esse processo de crescimento econômico da França de uma forma geral? Bem, essa industrialização da França, ela vai começar após a Revolução Industrial. Após a Revolução Francesa, tá certo? Então, depois da Revolução Francesa, que aconteceu lá no século XVIII, a gente tem a França ali tentando uma estabilidade política dentro do seu território, né? Uma consolidação da burguesia no poder. Então, após a Revolução Francesa, a França vai ter uma maior estabilidade, né? Embora tenha ali outras guerras, mas ela consegue ali começar a se desenvolver do ponto de vista industrial e econômico também. Então, esse processo de industrialização francês começa ali após a Revolução Francesa, certo? Temos aqui um mapa da França com as suas principais, com as regiões, né? Um mapa mais político, administrativo, e a gente destaca também para vocês quais são as principais regiões industriais lá na França. E eu queria destacar para vocês, primeiramente, as chamadas regiões pioneiras. Essas regiões pioneiras, como a própria palavra pioneira sugere aqui, né, são aquelas regiões por onde a industrialização, de uma forma geral, começou, que é a região de Lorena, uma importante região de concentração de carvão mineral, de uma forma geral, e Nord-Pas-de-Calais. Desculpa o francês do professor, tá bom? Foram as regiões que começaram, deram start, né, ao processo de industrialização lá da França, de uma forma geral. Anteriormente, essas regiões eram muito ricas em minério de ferro, em carvão, mineral também, por isso se desenvolveram industrialmente, né? Mas atualmente suas reservas estão ali praticamente esgotadas, né? Porque são anos, são décadas ali de exploração desses recursos nessas regiões, e aí, obviamente, são recursos finitos, né? E eles vão, obviamente, acabando com o tempo. Bem, tenho aqui o mapa que mostra quais são hoje as principais regiões, né, de atividade industrial da França, né? Na atualidade, a gente destaca Paris, Lyon e também Marselha, que já fica lá no sul da França. Dando continuidade, temos aqui essas regiões que eu falei para vocês, que são mais recentes do ponto de vista da concentração industrial. A região de Paris, ali margeando o rio Sena, Marselha, que já é banhada ali pelo mar Mediterrâneo, Lyon, que é ali banhada ali pelo rio Rodano, e a gente tem a parte também já banhada pelo Oceano Atlântico, que é aquela parte mais ocidental da França, certo? Bem, atualmente a França figura ali na 7ª colocação, né? É a 7ª maior economia do mundo. Lembrando que esse valor essa colocação dos países, né, nesse ranking de maiores economias do mundo, muda bastante de acordo, obviamente, com as questões econômicas, tanto internas como globalmente, certo? Bem, temos aqui as principais marcas, né, francesas, né, da indústria francesa, por assim dizer. A BIC, que todos nós conhecemos, né, ligada ali ao setor de papelaria, produtos de beleza, dentre outros. Todo mundo tem ali uma canetinha BIC, por exemplo, né? L'Oréal também é uma outra marca que nós conhecemos muito por aqui, em especial pelos shampoos. A Peugeot, que é uma marca de automóveis, é francesa, assim como a Citroën também. O Carrefour, que a gente conhece bastante também,
em função dos supermercados, né? Ela está muito ligada ao ramo ali alimentício, certo? Bem, agora que a gente já viu um pouco como foi esse processo de desenvolvimento industrial da França, né? Eu gostaria de destacar para vocês aqui um outro país, né, que a gente vai analisar um pouco para compreender melhor o seu processo de desenvolvimento, tanto econômico como industrial. E esse país é a Alemanha. Hoje, a terceira maior economia do mundo. Hoje, que eu digo assim, na atualidade, né? A terceira maior economia do mundo e a maior economia dentro do continente europeu. É um país extremamente importante e a gente vai entender um pouco como foi esse processo de desenvolvimento da atividade industrial dentro da Alemanha. Acompanhe aqui comigo essa imagem que mostra ali quais são os principais centros industriais que a gente tem na Alemanha. Vamos lá. Bem, temos Berlim, né, que é a região da capital ali da Alemanha, Hamburgo, que é uma região muito importante, Munique e Köln também são ali os principais centros industriais da Alemanha, que, como eu falei para vocês, é a maior economia do continente europeu e a terceira maior economia do mundo, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai localizar, né, a Alemanha dentro do continente europeu. Então, a gente tem o mapa mundi, volto a destacar aqui para vocês o continente europeu e onde fica a Alemanha. Olha só, apareceu a Alemanha em vermelho aqui para a gente. É nessa região bem central, no coração da Europa, né, que se localiza a Alemanha. Importante país, importante economia para o continente europeu e para o mundo como um todo, certo? Bem, como foi esse processo de desenvolvimento econômico da Alemanha? Bem, a Alemanha dá partida, né, ao seu processo de industrialização em 1870, e apesar de ser atualmente, né, a terceira maior economia do mundo, ela começou o seu processo de industrialização bem depois do Reino Unido, que é a França, certo? Principais indústrias, né, que a gente tem na Alemanha: a indústria de automóveis, que é muito importante, os alemães, perdão, são famosos pelos automóveis que constroem, que fabricam, engenharia mecânica, engenharia química e setores elétricos também são muito importantes. Bem, região de maior concentração industrial na Alemanha é a região ali da Renânia, situada ali às margens do rio Reno, e ela está destacada aqui em laranja, conforme vocês podem observar, certo? Bem, quais foram os fatores que contribuíram para que a gente tivesse ali esse processo de industrialização e desenvolvimento da atividade industrial na Alemanha, que se tornou aí essa potência econômica mundial, né? Então a gente tem ali o primeiro ponto, o escoamento da produção. É uma região de fácil escoamento, né, através das estradas, através dos rios, mercado consumidor também nessa área, recursos minerais importantes para o desenvolvimento da atividade industrial, se concentram bastante nessa região aqui da Alemanha, e população elevada, que garante basicamente mão de obra para trabalhar, né, nas fábricas, e o mercado consumidor, as pessoas que irão consumir esses produtos, certo? Como eu já falei para vocês, atualmente a Alemanha ocupa ali o terceiro lugar no ranking de maiores economias do mundo, segundo o FMI, certo? Isso em 2003, 2024, 2025 também ela se mantém ali na terceira colocação, certo? Bem, a gente vai ver agora quais são as principais cidades industriais da Alemanha. Quero destacar para vocês a cidade de Berlim, que é a capital do país, e Frankfurt, que é uma cidade muito importante do ponto de vista econômico, certo? Aqui estão as marcas, algumas marcas, na realidade, da indústria alemã, que com certeza vocês conhecem, em especial os mais apaixonados por carros, né? A BMW é uma marca alemã de carros, a Mercedes-Benz, Volkswagen, a Audi, Porsche, né? Alguma dessas marcas aqui muito cobiçada, né, em função dos carros esportivos, como é o caso da Porsche, como é o caso da BMW e da Audi também, certo? Bem, essas foram ali as características do processo de desenvolvimento da atividade industrial na Alemanha, e agora nós iremos tratar de um outro país importante, que também começou o seu processo de industrialização de uma forma mais tardia em relação à Inglaterra, em especial, mas que conseguiu, ao longo do tempo, se tornar um importante polo de desenvolvimento industrial de uma forma geral.
em especial o norte desse país. Estou falando da Itália, certo? Um dos países ali mais importantes dentro do continente europeu do ponto de vista econômico, né? Mais conhecido ali pelas belezas naturais, né? Pela sua capital, Roma, que tem muita história ali, mas é uma importante economia, é uma importante região de concentração industrial dentro da Europa, e a gente vai apresentar nesse momento quais são essas principais regiões industriais dentro da Itália. Acompanhe aqui comigo. Bem, destaco para vocês os principais centros industriais da Itália, né? Roma, que é a capital, Milão, que está no norte, que é a região mais desenvolvida do ponto de vista econômico, Nápoles, que está no sul do país, né? É uma região importante também, Nápoles, Turim, que está no norte, Roma está na região mais central da Itália, certo? Bem, localizando a Itália, a gente observa que ela já está na porção mais ao sul, destacada aqui em vermelho, né? Banhada ali pelo mar Mediterrâneo, né? Já ali perto do continente africano. É por isso que chegam muitos refugiados que saem do norte da Itália, né? Acabam do norte da África, perdão, tá? Que saem do norte da África e acabam chegando até a Itália, que está mais próxima ali do continente africano, pelo mar Mediterrâneo, certo? Bem, dando continuidade, a gente observa que essa industrialização da Itália ela é considerada tardia, porque o território italiano demorou a se unificar. A unificação italiana demorou a acontecer. E tivemos personagens importantes nesse processo de unificação da Itália, como, por exemplo, o Conde de Cavour. Temos também Vittorio Emanuele, que foi muito importante também. E a gente tem a porção norte da Itália se industrializando primeiro e o sul da Itália, que é a região mais pobre, se industrializando no pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Bem, tem outros pontos importantes aqui que eu quero destacar para vocês sobre esse processo de desenvolvimento industrial da Itália. Acompanhe aqui comigo alguns pontos que eu considero importantes para vocês. Primeiro, o país foi um membro ali fundador da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Então foi um dos primeiros países a ingressar ali daquilo que veio a se tornar a União Europeia, que hoje é um dos blocos econômicos mais importantes e é o bloco econômico de maior integração, a União Europeia, né? Onde eles têm ali até mesmo uma moeda única para esse bloco, que é o euro, certo? Outro tópico importante é de respeito as questões econômicas da Itália, né? É a oitava economia do mundo, né? E acaba sendo muito importante por conta das atividades industriais que são desenvolvidas naquela região e por todo o volume de mercadorias que é produzido dentro do território italiano. Aqui eu tenho uma mapinha que mostra as principais regiões de concentração industrial. Acompanhe aqui esse mapa. Conforme vocês podem observar, o norte é essa região onde se concentra a maior parte das atividades industriais da Itália, certo? E Milão ali é a cidade mais rica dentro da Itália, né? É a região de maior desenvolvimento, tanto econômico como industrial. E a gente tem aqui marcas famosas italianas, são muitas, tá, turma? Eles têm ali uma tradição na atividade industrial. No setor de automóveis, a gente tem a Ferrari, a Lamborghini e a Fiat, né? A Fiat é que a gente conhece mais, Ferrari também, uma marca muito famosa, né? No ramo de alimentos, a gente tem a Parmalat, Nutella e a Kinder. Em pneus, a Pirelli no ramo de pneus e também de produtos químicos. E na indústria da moda, né, são várias marcas famosas de luxo que a gente tem na Itália. É o caso, por exemplo, da Prada, da Gucci, Giorgio Armani, dentre outras, certo? São muito famosas e essas marcas aqui ligadas à moda são muito caras, né? São marcas ali de luxo. Tenho aqui um ranqueamento das 10 maiores economias do mundo. Isso são dados de 2023, tá? Mas não fiquem tão presos a isso, que essa realidade muda bastante, tá? Depende muito do cenário econômico mundial e também interno de cada país. Então, os Estados Unidos lidera esse ranking, é a maior economia do mundo, com mais de 26 trilhões de dólares, né? Seguido da China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, França e o Brasil, claro, que figura aí entre o top 10, tá? Já chegamos em posições melhores, inclusive. Itália, a oitava economia do mundo, o Brasil, a nona maior economia do mundo e o Canadá, a 10ª maior economia do mundo, certo? Então, em 2023, essas foram as maiores economias do mundo. Tudo bem? Bem, tem um mapinha
que mostra para a gente onde estão, né, esses países. E a gente observa que a maior parte desses países com maior PIB, né, eles estão mais ao norte, no hemisfério norte, mostrando ali o maior grau de desenvolvimento dos países localizados no hemisfério norte, né, que hoje se chama muito de norte global. Bem, esses foram os principais destaques da nossa aula, e com isso a gente vai encerrando o conteúdo desta aula.